Graça e paz. Este é mais um UEMESP Podcast. Aqui, da sede dos Metroviários de Cristo, na estação Praça da Árvore do Metrô, bairro da Saúde, São Paulo, Brasil. Seja muito bem-vindo, você que tem acompanhado essas entrevistas tão edificantes, tão ricas, que nós temos tido o prazer de ouvir histórias maravilhosas, escritas pela mão de um Deus soberano, poderoso e tem feito grandes coisas. Obrigado, Nicolas, por estar aqui nos bastidores, preparando microfone, iluminação e tanta coisa. Obrigado, meu filho Nicolas. Obrigado, diretoria dos Metroviários de Cristo. Obrigado a você. Esta entrevista está lá no canal dos Metroviários de Cristo. Você pode curtir, compartilhar, escrever a sua mensagem para os nossos entrevistados, que inclusive já estão aqui nos nossos humildes estúdios. E é um grandíssimo prazer receber uma das pessoas que Jesus... É difícil falar desse homem, porque o currículo é grande, a história que ele tem para contar é maior ainda, e o testemunho é grande, ele vai falar cada coisa maravilhosa para você. Está aqui no nosso estúdio o pastor José Ribeiro Neto. Pastor, seja... Convite, muito prazer estarmos aqui nesse podcast aqui. Vamos lá, vamos conversar. Ei, coisa... Presta bastante atenção, porque a fala é mansa, mas o conteúdo não é sopinha rala, pessoal. Não é sopinha rala, porque olha, eu vou dar os recados rapidamente aqui e a gente já vai para a entrevista, né? Para não perder tempo, eu vou dar os recados rapidinho. Recado dos Metroviários de Cristo para você. Nós temos aqui um recado importante para o quadro associativo. Já está no site, no nosso quadro, nas redes sociais, a carta informando da nossa Assembleia Geral Ordinária. A nossa Assembleia de Associados, ela visa a próxima diretoria para o biênio 2023-2024. Você associado, por favor, envolva-se, venha aqui para aprovar essas pessoas, se dispor também a trabalhar junto a essa diretoria, tá? Você associado, se achegue mais, venha para cá, venha conhecer a obra que Deus tem feito em quase 30 anos dessa associação que você é parte. Esse é um dos recados que eu tenho. Gostaria também de lembrar que a nossa confraternização de final de ano... todo mundo gosta de uma festinha, né, pastor? Uma festinha é boa, viu? Eu vou falar uma coisa, o seu irmão gosta de uma festinha e já está marcado lá na nossa área de lazer, lá do Metroclube no Jabaquara. Metroclube do Jabaquara no dia 3. Dia 3, sábado, 3 de dezembro. 3 de dezembro, sábado, um dia inteiro de confraternização, festa, lazer, música, comunhão, tanta coisa boa. Vai lá, leva a sua família, avise-nos com relação a convidados, porque nós queremos receber a todos de uma forma muito legal, tá bom? Dia 3 de dezembro, na área de lazer do Jabaquara. Os brindes dos associados já estão sendo preparados aí. Alguns diretores, a dona Rita Pedraça também está trabalhando para que você, associado, receba essa lembrança, esse brinde especial, que é uma forma da gente falar obrigado. É uma forma da gente falar para você, associado, obrigado por apostar naquilo que nós chamamos de missões. Aquilo que nós fazemos que é missão urbana. Aquilo que nós fazemos que é falar de Jesus. Se tem um povo que tem que falar de Jesus, somos nós, né? Então nós, Metroviários de Cristo, temos que falar de Cristo. Temos que apoiar as igrejas sérias que falam do amor de Deus, dos seminários sérios que falam do amor de Deus, que ensinam as Santas Escrituras. Olha, coisa muito boa. Um abração a nossos braços sociais também, a BCP, Missão Sena e Exército da Salvação. Um grande abraço para vocês, queridos, vocês associados e que estão nos ouvindo. Ajudem essa turma do social. Olha, vai chegando o final do ano aí, precisa ajudar projetos de Natal, precisa ajudar em tanta coisa que você pode fazer pelo próximo. Você pode fazer. Procure Missão Sena, procure ABCP
e procure também o Exército da Salvação, nossos parceiros e braços sociais. Vamos para a entrevista, pastor? Vamos lá. Já falei muito, né? Quem tem que falar aqui é o senhor, viu? Opa, estamos aí para ajudar. Olha, que coisa boa. Novamente, o pastor José Ribeiro é uma pessoa das mais capacitadas que a gente conhece. Os diretores da UEMESP sabem disso, né, Dorival? Dorival, Mariano, os pastores lá da associação sabem o quão preciosos são esses irmãos que ensinam, pastoreiam, zelam pela Escritura. Então o pastor José Ribeiro, ele está aqui. Eu vou pedir para o senhor, primeiramente, se apresentar, né? Se apresentar, por favor. Então, sou pastor José Ribeiro Neto, sou pastor da Igreja Batista do Vale, ali no extremo sul, lugar ali maravilhoso, perto do Capão Redondo. Sim. Aquela região ali, muito abençoada. Sim. A Zona Sul. Muita gente lá, né? Muita gente. Zona Sul tem gente, hein, rapaz? Tem. E a Igreja Batista do Vale fica no Jardim Vale das Virtudes. Ah, é por isso? É. Quando fala vale, o pessoal pensa do Vale do Paraíba, outros vales, Vale das Virtudes. Vale das Virtudes é um bairro ali perto do metrô, um pouquinho, não tão perto, mas ali mais próximo do metrô Capão Redondo, né? Que rua que é lá, pastor? É propaganda. Rua José Ramos Fernandes, 119. José Ramos Fernandes. 119, Jardim Vale das Virtudes. Tá aí, anotou? José Ramos Fernandes, 119. 19. Então eu sou pastor lá há uns 7 anos mais ou menos. Sim. Era pastor auxiliar ali na Igreja Batista em Poá, Zona Leste. Olha aí. Aí peguei um mapa, dobrei e fui parar na Zona Sul, né? Exatamente, se eu pegar o mapa da Zona Leste, que a Zona Sul, eu dobrar, vai dar se encontra. O senhor gosta de estar onde tem muita gente, então? É onde tem bastante gente. Porque ZL e Sul é onde está o povo, né? É bem parecido, né? São duas regiões extremas, mas muito parecidas, né? O pessoal mais simples ali. Uhum. Estamos há 7 anos, Deus nos chamou ali, faltava um pastor. A convenção nos direcionou para lá, até o pastor Maurício mesmo, né? Sim. O nosso grande pastor amigo. Maurício é o presidente da convenção agora da Igreja do Senhor, Batista Nacional. Da Batista Nacional, da Convenção Batista Nacional. Hoje ele não está mais como presidente em São Paulo, né? Mas é o diretor lá do nosso seminário Batista Nacional, Ernesto Tonini. Sim. Então eu sou pastor lá, né? Na Igreja Batista do Vale, sou coordenador do curso de graduação, de pós-graduação no Seminário Batista Ernesto Tonini. Isso já há muito tempo, né? Vai e volta, né? Eu venho como coordenador, como professor. Sou professor ali também das várias disciplinas, principalmente aquelas que você mais amou, né? Pessoal, eu vou ler o currículo do pastor, porque a gente tem que valorizar isso daqui. Olha, é nossa primeira entrevista, Nicolas, com um pós-doc, viu? Pós-doutorado, não é qualquer coisa não, tá? Então o pastor é pastor na Igreja Batista do Vale, pós-doc no Departamento de Letras Orientais da USP, doutor e mestre em estudos judaicos e árabes pela USP, coordenador da pós-graduação do Seminário Teológico Batista Nacional, senhor dá aula de grego, hebraico, crítica textual do Antigo e do Novo Testamento, teologia do Antigo Testamento e hermenêutica. O senhor dá aula também no Betel Brasileiro, que o senhor dá aula lá de grego, teologia contemporânea, liderança cristã, cosmovisão e apologética, métodos do ensino do estudo bíblico e exegese do Novo Testamento, além de estudos de Romanos também, alguma coisa assim, direcionada a Romanos. Análise de Romanos. Esqueci de alguma coisa que eu pesquisei do senhor? É isso aí, por aí. Por aqui. É. E escritor também. O senhor vai falar um pouquinho dos livros do senhor? Porque eu coloquei os livros lá, eu falei, Nicolas, livro é igual filho. Cada livro que uma pessoa escreve é um filho que nasce. Então eu gostaria que o Nicolas colocasse, enquanto a gente conversa, vai colocando os livros do pastor Ribeiro. Pastor. Eu escrevi um material, né,
a minha dissertação de mestrado na USP foi publicado pela editora Humanitas, que é uma análise sobre Isaías 53. Então, consegui, com a ajuda de Deus, falar sobre Isaías 53 num departamento de estudos judaicos da USP, né? Uau! E falando sobre a visão cristã, visão judaica, né? Lá com a ajuda do nosso orientador lá, o professor Reginaldo. Abraço aí, uma hora ele vai ver isso aí, professor Reginaldo, muito amigo e orientador lá. Depois, então, publicou esse texto, né, pela Humanitas. Hoje está esgotado aí, talvez vai ser publicado dentro do software Logos, né, o Logos Software. Isso. Eles estão aí nas negociações para publicar, que é essa dissertação de mestrado. Publiquei um livro de escatologia também pela editora Intersaberes. Sim, é um que está segurando na mão assim, Nicolas. É escatologia contemporânea. E eu tenho uma pequena editora para publicar uns livros também, porque às vezes as editoras, esse livro é muito acadêmico, esse aí a gente não quer publicar, né? Então, pela Wiclap, que é uma editora que faz publicações também, aí tem vários livros nesse site, aí depois pode pôr no link. Tá. Aí tem uns 7, 8 livros lá publicados. Eu notei que também pelo Mackenzie, onde o senhor já deu aulas também no Mackenzie, Dei aula 2 anos e meio ali no Mackenzie, de exegese, grego, hebraico, exegese do Antigo, do Novo, algumas disciplinas lá também. Isso, e eu vi que tem um canal lá do senhor com alguns estudos, algumas coisas legais de se pesquisar. Pode jogar lá, José Ribeiro Neto, Mackenzie, vai aparecer uns estudos lá que estão lá. Sim, a parte de história antiga, eu gravei lá para eles, né? Tem um curso lá do Mackenzie de história antiga. Sim. E a disciplina história antiga, eu que gravei lá para eles. E fonética e fonologia da língua portuguesa, eu gravei lá para eles também, enquanto eu estive lá, né? 2 anos e meio. Então deve ter lá alguma coisa rodando. Tem coisa rodando que eu nem sei. Você vê que tem um monte de coisa que assim, né? Um monte de livro bom, um monte de documento de acadêmico bom, né? São coisas fantásticas. Eu gostaria que o senhor, já no começo da nossa entrevista, focasse um pouquinho daquilo do seminário. Sim. Que o senhor é responsável pelo seminário e creio que há muitos metroviários, muitos irmãos de igreja, os pastores que têm acesso aqui e outras pessoas que desejam estudar teologia séria, teologia bíblica, né, pastor? Sim. Ortodoxa, bíblica, como que é? Ortodoxa. Conta lá. Então vou até contar juntando com a minha própria história, porque a história do seminário está ligada com a minha história de vida mesmo, né? Sim. O seminário, na verdade, ele foi a minha igreja, foi minha casa, foi meu... até hoje, né? Lugar que... Eu brinco com os alunos, vocês estão reclamando que fica 4 anos aqui, eu tô aqui mais de 22. Vocês vão embora, eu continuo, né? Eu me converti com uns 14 anos, né? Me batizei com 16, com 19 eu estava no seminário. Olha. Então, 19 anos, eu... fiz o ensino médio técnico, né? Lembra quando tinha ensino médio Sim. técnico? E aí a perspectiva minha de vida, os meus planos era ir para a área de TI. Ao acabar aqui o ensino médio técnico. Uma formação do senhor na área de TI. Então eu fiz lá, na época a gente fazia, já saí com a formação em análise de sistema, né? Sim. Agora eu saio do seminário, eu saio do... Até fala... Repete seminário, né? Tudo que repete é seminário. Eu vou sair do ensino médio e vou para a faculdade de tecnologia, né? Aí claramente Deus falou, não, você não vai para a área de tecnologia, né? Eu quero você no seminário. Aí, por influência de irmãos que já faziam seminário, né? O pastor Elias, até se estiver vendo depois aí, um abraço, pastor Elias. Sim. Que na época nós éramos ali membros da mesma igreja, a Igreja Batista em Vila Romanópolis, depois acabou mudando para a comunidade. Falou, cara, você faz muita pergunta, meu, você vai lá pro seminário.
Isso acontece com muito irmão de igreja, né? Você está perguntando demais. Vai pro seminário, Em vai. outras palavras, você está me enchendo demais, né? Vai lá pro seminário. Vai na escola bíblica e fica tumultuando, né? Fica tumultuando, pergunta, quer saber de tudo, né? Aí eu marquei com um colega, falei, vamos junto, cara, a gente tem que fazer seminário, temos que estudar, né? E aí marcamos lá um dia no trem lá de Ferraz de Vasconcelos, para ir, na época, na Vila Mariana, Rua Domingos de Moraes, 1100, onde hoje é a Igreja Batista do Povo, né? Sim. Aí marquei com ele e cadê o cara, né? Não foi. Cadê o rapaz? Não foi. Aí eu fiquei uma tristeza, falei, agora? Não vou não. Aí Deus falou comigo, mas quem disse que eu chamei em dupla, né? Eu chamei você. É pra você ir. Né? Não conhecia muito São Paulo, né? Sempre ali muito Ferraz, Poá. Vamos lá, tem endereço, vamos chegar lá. Quando eu cheguei na porta da igreja, você conhece a história da igreja lá, tá tudo em construção, né? Aquele negócio todo quebrado, aqueles tapumes. Aí eu fiquei outra tristeza. Eu falei, eu esperei que era uma faculdade, um prédio, né? Uma universidade, chegar lá, um monte de tapume. Cheio de laboratórios. Pensei que tinha andares, né? E um ambiente acadêmico, um campus, né? Certo. Na minha cabeça o seminário era faculdade, né? Sim. E aí cheguei lá, já deu essa tristeza, né? De ver o local e achar, será que eu tenho que fazer isso mesmo, né? Aí toquei lá, não tinha campainha, tinha que bater palma, não saía ninguém. Falei, é uma prova de que eu não tenho que estudar aqui não. Se não sair ninguém, eu vou embora. Aí daqui a pouco abriu lá o zelador. Eu falei, mas aqui é um seminário? Você lembra do nome do zelador? Por um acaso é o Zé Roberto ou não? Rapaz, era um senhor que mancava numa perna, eu não lembro muito então bem. É outro. É antes do Zé Roberto. Ele mancava um pouquinho. Eu conheço aí saiu o cara mancando também, você fica meio assim. Que lugar que é esse, né? Aí desceu lá no tipo um porão, porque tava tudo em construção, então ficava lá embaixo. Falei, rapaz, mas é aqui mesmo, Jesus, né? Aí na época, quem era o deão era o Zé Carlos. O deão é o responsável espiritual do seminário. Sim, aí foi uma conversa assim que aí me deu uma paz muito grande, porque o Zé Carlos hoje está em Brasília, né? Sim. Foi deão do seminário, ajudou muito o pastor Ernesto Tonini. E foi uma conversa assim maravilhosa. Ele explicou o que era o seminário, né? Ele falou, lembro até hoje na entrevista, você namora? Namoro. Então agora vai ser mais difícil, né? Porque são muitos trabalhos, são muitas atividades. E ali eu senti uma paz muito grande, entrei no seminário. E o seminário hoje chama Seminário Batista Nacional Ernesto Tonini, né? Isso. Então o seminário é um lugar que eu me encontrei como crente, né? Como ministério, não sabia muito bem o que eu queria na época, né? Hoje eu tenho lá os papéis. Esses dias eu achei a minha redação lá. Falei, quanto erro de português, né? Falei, eu era um menino ali, estava começando, não sabia o que era um seminário, né? Sim. Não sabia o que era academia. E ainda não era do ministério eclesiástico, não era pastor ainda? Não era. Nada. Eu dava aula na escola dominical, né? Como você contou aqui nos bastidores. O pessoal vai te jogando, né? Então, o pessoal ia jogando para dar aula, tá? Para pregar. Era um terror, porque era um menino, né? Tímido e tal. Então, fui descobrir um ministério no seminário. Sim. A igreja sempre passa por dificuldades, né? O seminário foi meu refúgio, porque o Dr. Paulo foi meu grande mestre, né? Dr. Paulo Souza Oliveira. Paulo Souza Oliveira. Foi assim, praticamente meu pai, meu mentor no seminário. E ele começou a me mostrar, tinha algumas dúvidas que aconteciam, hoje a gente sabe que era heresia, né? Mas na época a gente ficava, moleque, o que está acontecendo, pastor? O que é isso aí? Os caras estão. Na época só falava, isso aqui é de Deus e aquilo ali não é de Deus, né? Só sabe, isso aqui é de Deus, né?
Jesus é bom, o diabo não presta, né? A gente sabia o que estava acontecendo, né? Sim. E aí o Dr. Paulo sentava com toda a paciência, não, isso aí é errado, a Bíblia não diz isso aí, né? Então fui construindo toda a minha juventude no seminário e descobri que havia uma academia, né? Uhum. Eu nem sabia que existia uma academia, né? Eu nunca sonhava que eu poderia estudar na USP, né? Certo. O Dr. Paulo que falou para mim, ó, existe a USP, né? Você pode estudar lá, né? Certo. Você pode chegar. Eu falei, mas nem pensava, né? Então o seminário acabou sendo este lugar em que eu fui me encontrando ministerialmente e fui descobrindo que existe uma academia, que a teologia fazia parte dessa academia e que a gente podia se aprofundar e não passar vergonha e nem dever nada a ninguém como cristão, né? Sim. Então foi uma experiência importante que a gente hoje vê um reflexo nos novos professores, né? Nos novos alunos. Que legal. Que a gente acaba formando. Você é um exemplo, né? Cada um vai para um lado. Não sei se eu sou um exemplo tão bom, mas eu me esforcei, viu? É um bom exemplo porque está trabalhando aí, né? Estamos trabalhando para Jesus. Está trabalhando, vai alguns em várias áreas. Alguns o senhor tem ideia de quantos alunos já passaram na mão do senhor? O senhor tem ideia? Não tem ideia. Na minha mão. Nunca calculou isso? Nunca calculei. Né? Deve ter sido alguns milhares, né? O seminário inteiro, assim, todos os anos, acho que mais de 1.000 e tantas pessoas, né? Eu dou aula desde 1999, 2000 para arredondar. Porque eu comecei lá fazendo um mestrado lá mesmo com o Dr. Paulo, né? Dr. Paulo, quando eu terminei o bacharel em 97, aí 1 ano, 2 depois, o Dr. Paulo inventou de fazer uma pós-graduação, né? Aí eu inventei de continuar também. E aí, a partir desse momento, ele me chamou para dar aula. Então, desde 2000, mais ou menos, eu dou aula lá. Já 22 anos. Não sei, não tenho ideia de quantas pessoas se formaram. Mas sempre a gente encontra alguém por aí, né? Encontra, né, pastor? Ou assustado, né? Te vê, se assusta. Até para convidar o pastor para vir aqui, foi um encontro perto lá da Estação Santa Cruz. Eu vi ele descendo assim. Puxa vida, há quanto tempo eu não vejo o pastor Ribeiro? Deixa eu ligar para ele. E a entrevista aconteceu. Aconteceu. O senhor me deu trabalho, viu? Porque eu não conseguia achar um desenho pro senhor. Tá bom. Um desenho. Eu ia fazer uma pilha de livro, mas... óculos. Não sei. Daí eu lembrei do óculos do senhor. O senhor nunca... O senhor sem óculos. E deu trabalho desenhar esse óculos aí, porque eu tenho um problema de simetria. A perna dos óculos ali foi difícil, viu? Tá bonito. Tá. Mas realmente a história do senhor se mistura com a história do ensino acadêmico no Seminário Batista Nacional, né? É lá na Rua Lavradio, né? Perto do Memorial, tudo mais. Conta mais, pastor. Eu sei que tem gente lá que deseja estudar. Sim, então nós temos lá um curso de bacharel em teologia, né? E médio em teologia. Então, bacharel em teologia é 4 anos. Sim. O médio em teologia é 3 anos. E temos nosso curso EAD também, bacharel e médio em teologia. Sim. Então, a pessoa que... A gente atende pessoas do Brasil inteiro com curso EAD, né? Então, a gente descobriu a necessidade de que tem pessoas que não conseguem se locomover, pessoas que moram no interior não tem seminário, né? É verdade. A gente tinha alunos de Araras, o cara saía de lá 4 horas da manhã para chegar aqui, ficar esperando abrir o seminário, para fazer o curso. Muitos, 4 anos, né? Muitos anos. Esse dia eu fui lá em Araras. Sim. Reencontrei, são todos pastores hoje lá. E falei, rapaz, eu lembro que vocês saíam daqui 4 horas da manhã, não tinha o EAD ainda. Então a gente viu a necessidade de fazer um curso EAD, né, para quem não pode, e temos nosso curso presencial aos sábados, das 8 da manhã às 17h10, né, da tarde, é o dia inteiro. Aos sábados, o pessoal fica o dia inteiro no sábado lá. O dia inteiro, né? Tem um horário de almoço e fica o dia inteiro. Pensa nesse sacrifício aí, porque é um sacrifício, como o senhor falou, né? Sim. Se estiver namorando, ó, você vai ter que deixar um pouquinho o namoro de lado para... eu também passei por isso, né? Também era 4 anos, ainda tinha na semana, na nossa época, era terça e quarta, né? No sábado era mais reduzido, então a gente aumentou o horário de sábado para ficar só no sábado, né? Sim. Mas eu ia terça e quarta e sábado, né?
Olha só. Chegava lá, às vezes, fazia jejum forçado, porque não tinha dinheiro para pagar o seminário, o almoço, né? Olha aí. Pastor, você sabe que assim, o seminarista é aquele que às vezes deixa de almoçar para comprar um livro, né? Com Deixa certeza. de almoçar para comprar um livro e tudo mais. O senhor fez alguns sacrifícios aí, né? O senhor foi aluno ouvinte, conta para nós isso. Não, no seminário eu era aluno regular mesmo, né? Aluno ouvinte, eu comecei na USP como aluno ouvinte. Então, eu também descobri que tinha USP, e o Dr. Paulo falou, faz lá o curso, rapaz, você pode assistir lá a aula como ouvinte, né? E alguns cursos eu fiz como ouvinte, aí que eu conheci o meu orientador, né? Sim. Ele falou, cara, vem fazer a pós aí. Eu falei, rapaz, eu não terminei a graduação ainda, né? Na minha época não tinha o reconhecimento ainda. Eu falei, não, termina logo essa graduação e vem, né, fazer a pós-graduação. E mostrava uns trabalhos que eu tinha feito para ele. Sim. Ele falou, isso aí dá um trabalho de mestrado, né? Só que você tem que terminar a graduação. Aí, enquanto eu estava fazendo mestrado em teologia, eu fui fazer letras, né? Olha. Então, nesse período que eu fui aluno ouvinte lá na USP. Aí fiz alguns cursos de extensão lá também. Certo. De aramaico, fiz curso de extensão em aramaico. Nossa, é difícil ter aramaico nos locais, nos seminários, né? Nem tem, né? Agora no nosso seminário, na pós, nós vamos colocar, né, o aramaico. Eu me lembro alguma coisa na faculdade metodista, alguma coisa de aramaico lá, mas acho que nem tem mais. Não sei, é raríssimo, né? Aí, olha, mas o currículo do senhor, o currículo do Dr. Paulo Souza Oliveira, o currículo do pastor Enéas Tonini, olha, o Brasil inteiro, olha, esses homens, eu estive perto de Araras, numa igreja, e quando eu estava lá e eu me apresentei e tudo mais e falei que tinha feito o seminário, o pastor Paulo Souza Oliveira tinha passado por lá. E o ensino teológico lá tinha folders do Seminário Teológico Batista Nacional Paulo Souza Oliveira. Do Elias, que eu falei para você que é muito meu amigo, foi lá para Arara, foi lá para Rio Claro. Ele abriu uma extensão à época, né, do nosso seminário lá. Sim. Aí ele pôs Paulo Souza Oliveira o nome do seminário. Isso mesmo, porque a bagagem desses homens é muito grande. O Dr. Paulo Souza Oliveira era formado em 3 áreas diferentes, sabe? É uma pessoa que você não tem paralelo, né? Porque ele era formado em biológicas, médicas, né? Biológicas, exatas e humanas, né? Isso. Ele era uma universidade nele mesmo, né? É verdade. E de uma simplicidade muito grande, né? E o senhor o pastor Enéas escreveu acho que 55 livros, se eu não me engano, né? O senhor já está chegando nesse número ou ainda não? Não, ainda não. Devo ter uns 9, 10, né? Acabei de lançar um de Romanos, tem tempo ainda. Tem tempo. Estou tentando alcançar. Eu chego lá. Que coisa boa, né? Essa produção acadêmica. Eu queria perguntar para o senhor também essa relação acadêmica, né? Por conta de que jovens buscam essas portas, né? E as produções acadêmicas que o senhor tem acompanhado, assim, como que está a produção tanto teológica? O brasileiro está produzindo material? Tá, falar algumas coisas importantes dentro disso aí. Uma é o nosso seminário tem uma visão muito interessante sobre isso, certo. Que é a união da academia com a igreja. Isso a gente aprendeu com o Dr. Paulo, aprendeu com o pastor Enéas, porque há um mito. Você é um acadêmico, então você não, se você for pastor, você vai estragar, né? Até um testemunho pessoal, quando assumi a igreja lá, falou, o cara vai... As muitas letras vão te fazer... o cara vai estragar a igreja. Vai te fazer delirar, então você não... o cara vai estragar a igreja porque ele é um acadêmico. Né? Tá. A igreja vai muito bem, obrigado, graças a Deus, não tem nada a reclamar, né? Sim. Porque a gente aprendeu a separar. Sim. O Dr. Paulo era um cara super erudito, assim, que poderia conversar com... Se tivesse vivo com Albert Einstein. Dr. Paulo pregou num culto dos Metroviários de Cristo e a temática que ele apresentou foi em cima de livros dele relacionado ao negro e à Bíblia. E a Bíblia, né? Ele era catedrático nessa parte das religiões e das... Então, ele ia nas igrejas, falava simplesmente com a linguagem das pessoas, né? Então, a gente aprendeu isso. A academia, ela nos prepara para não passar vergonha,
não é? Mas quando a gente vai falar para a igreja, a igreja, você tem que saber que você está falando para um outro público, né? Eu sou pastor falando de uma igreja num bairro simples lá da extremo sul, né? Não é Morumbi, né? É Vale das Virtudes, né? Eu não fico lá repetindo, né, coisas eruditas, falando hebraico e grego, né? Quando cantar uma musiquinha para alegrar o pessoal em hebraico, né? O pessoal gosta também. Né? Mas o seminário nos ajuda a fazer essa ponte, né? Nosso seminário tem esse equilíbrio entre a academia e a igreja. Sim. E aí você falou, tem produção no Brasil? Tem muita, tá? Tem muita gente boa no Brasil, tem muitos escritores bons, mas existe uma certa barreira para o escritor brasileiro, não é? As editoras... Eu ia falar disso, é uma barreira editorial, comercial. Onde que a gente busca bons materiais? Então, a barreira para o brasileiro, tem muitos colegas bons, tem muita gente boa que produz material bom, mas ele encontra barreira em publicar nas editoras justamente brasileiras, porque elas privilegiam os autores estrangeiros, entendeu? Então, às vezes o livro é muito ruim, só porque o cara tem lá o nome Smith, Mac não sei o que, né? Certo. Aí o cara é publicado. Você não sabe nem de que igreja ele veio. Nem sabe. E aí o cara publica do jeito que ele escreve, a editora vai lá e publica. Aí você escreve e fala, tá muito acadêmico. Certo. Aí você escreve, então você quer menos acadêmico. Mas tá muito básico. Então, autores que têm uma fama no Brasil, que já são conhecidos, aí publica qualquer coisa. Pega lá a HD do cara, que tiver no Word lá, o cara publica, né? Pastor, o pentecostalismo cresceu. Eu acho que dos metroviários de Cristo, a grande maioria é pentecostal. Nos seminários, eu acredito também, a maior igreja brasileira protestante é a Assembleia de Deus, né? Assembleia de Deus pentecostal. E esses irmãos têm buscado a teologia, né? Sim, sim. Olha, em todos os seminários que eu dei aula, mesmo no Mackenzie, o maior público é pentecostal. Olha. A maioria das pessoas que estudam, lá mesmo no Mackenzie, que é uma tradição reformada, né? Sim. A maioria é pentecostal. Então tem muitos pentecostais e tem muitas editoras também agora publicando material de mais alto nível, né? Dentro do pentecostalismo. Então mudou muito esse perfil, né? Nós somos renovados, nós não somos propriamente pentecostais. Sim. Por causa da questão de uso e costume, sistema de governo de igreja é diferente, né? O sistema batista é diferente. É colegiado em vez de episcopado, né? É congregacional o sistema batista, né? E o sistema pentecostal é mais... tem um camarada, tem as regionais, né? É que nem aqui, a associação é colegiado também. O presidente não manda nada, não. Quem manda é a diretoria. A igreja batista, o pastor não manda nada também. Se quiser tirar, no outro dia tira. Só fazer uma assembleia e vai embora. Tem liberdade para acender a luz, abrir e fechar a porta. Fica na sua, senão você vai embora, né? Então, tô brincando. Então, só que como o nosso seminário tem um viés que a gente chama de continuista, né? O termo técnico dentro da teologia é continuista, que nós cremos que os dons são para hoje. Então nós atraímos também muitos irmãos das igrejas pentecostais, né? Certo. Ao invés delas irem para tradições cessacionistas, que acham que os dons não são para hoje, muita gente vai para o nosso seminário. Então, há muito material bom, há muito escritor bom, né? Tem muita gente formada na USP, formada em tantos lugares, mas a barreira editorial ela é grande, porque o pessoal fica, o brasileiro não produz coisa boa. Produz muita coisa boa. Eu vi algumas matérias do senhor, uma de 2019, que o senhor fala do liberalismo teológico, né? Algumas coisas, porque a Bíblia é a mesma, né, pastor? Para o pessoal que tá assistindo e tal, olha, a Bíblia é a palavra de Deus e ela é a mesma, né? Mas o senhor apresenta, por exemplo, em alguns estudos do senhor, versões bíblicas não tão boas, né?
né? O senhor coloca, olha, essa versão aqui tem um problema. O senhor cita até uma coisa meio popular no sentido da palavra de Lúcifer, né? Sim. O nome próprio Lúcifer, que não está na Bíblia, tá, pessoal? Ele vai explicar aqui. O senhor faz essa distinção de boas escrituras, escrituras que têm problema, né? E essa abordagem que o senhor fez a um liberalismo teológico que seria uma desconstrução. Conta para nós, por favor. Então, aí tem esse outro problema muito grande dentro da teologia, né? Certo. Porque o camarada fala, eu quero estudar, eu quero fazer teologia. Aí ele vê lá na internet, ou algum youtuber da vida que vai falar de alguma coisa, ele fica meio encantado e vai lá, faz a matrícula num determinado curso, sem saber onde ele está entrando. Que ele se forma em 3 meses, já tem emprego garantido. Já fala tudo. Esses são os mais comerciais. Mas mesmo aqueles que são, vamos dizer assim, mais sérios, mais acadêmicos, a grande maioria dos seminários teológicos no Brasil, até em outros lugares do mundo também, se tornaram liberais, né? O que é o liberalismo? Quando a gente fala liberal, o cara pensa em prostituição, né? Não, o liberal, às vezes o liberal é mais santo do que qualquer outro, mas é a teologia liberal protestante, né? Que é um movimento que começa ali no século XIX, com alguns autores que eram considerados cristãos, né, protestantes, e que começaram a fazer o que você chama aí de desconstrução, né? Então começaram a negar a inerrância das escrituras, começaram a negar a inspiração das escrituras, e aí o evangelho se tornou algo mais ético, né? O evangelho se torna algo mais moral e ético. Então vira uma espécie de religião de bons meninos e boas meninas, né? Certo. Gente que quer fazer o bem e começa a negar pontos fundamentais da fé cristã. Então nega o nascimento virginal de Jesus, nega a ressurreição de Jesus, nega a infabilidade das escrituras, né? Começa a negar pontos que não dá para negociar. Então aí surge esse movimento que começa a crescer muito na Europa, principalmente na Alemanha, século XIX até a metade do século XX, vai para os Estados Unidos, né? Invade também os seminários, as igrejas americanas. Sim. E tem um retardo a chegar no Brasil, graças a Deus, né? Por conta, inclusive, do movimento pentecostal. Então, por volta ali de 1910, 1911, chega no Brasil um movimento pentecostal, que tem um zelo muito grande pelas escrituras, né? Inicialmente, né? Hoje a gente não sabe muito bem. Mas inicialmente, Daniel Berg, Gunnar Wing, né? Os pais aí do movimento pentecostal no Brasil, né? Com o próprio Luiz Franciscon da congregação, mas que inicialmente não tinha a visão que é hoje, né? E os movimentos tinham um zelo, né? Pelas escrituras, porque eles participaram lá dos movimentos de avivamento na Rua Azusa, em Chicago, que eram movimentos que começaram no seminário com dúvidas a respeito da escritura, e que acabaram, esse movimento pentecostal, freando um pouco o liberalismo no Brasil. Só que como, né, no Brasil também começou aquele negócio de o seminário ser aceito pelo MEC, não ser aceito pelo MEC, validação. Começou um pessoal fazer uma formação em universidades que tinha esse viés liberal. Para o cara ter o título de doutor, ter o título de mestre, ele acabou, como eu brinco, vendendo seu direito de primogenitura, né, pela primeira sopa teológica. A história bíblica de Esaú, de Esaú, né? Então ele, por causa do título, vai lá e acabou. Isso fez com que até muitos seminários pentecostais contratassem professores que negavam essas doutrinas fundamentais. Então isso é um grande problema de estudar teologia também, né? Você tem que saber onde você vai estudar teologia. E sobrou poucos seminários que tem o que a gente chama de um viés ortodoxo ou fundamentalista, porque o fundamentalismo é visto como um termo pejorativo, né? Quando você ouve fundamentalista, confundem com fundamentalismo islâmico ou com fundamentalismo católico, radical, terrorista, né? Mas o termo fundamentalismo surgiu de uma forma muito nobre. Como havia muita
essa desconstrução do próprio evangelho, um determinado grupo lá nos Estados Unidos falou: a gente precisa definir o que é um evangelho, o que a gente pode negociar e o que é inegociável. O que é o nosso firme fundamento, né? O que é o nosso firme fundamento, que é o livro que a gente estudou com o Dr. Paulo lá, Fundamentos da Nossa Fé, né? Do Herschel Hobbes. Nossa. Tem um propósito aquele livrinho, né? Esse livrinho não vai ser reeditado, não, relançado? Provavelmente no Brasil não, ele tem em inglês, ele ainda é publicado. Que no tal Brasil, no mês da Reforma Protestante, um livro desse ser relançado, né? Tem que ver, a editora Juerp que publicava ele acabou parando de publicar. Olha. Mas tem do Mullins, que foi professor ali do Hobbes, né, que chama A Doutrina Cristã e Sua Manifestação. Eu não lembro, acho que é da Hagnus, do Mullins. Edgar Mullins, que está próximo ali do que... Então esse grupo falou: vamos fazer um documento e definindo o que é fundamental, o que a gente não negocia, porque se a gente negociar, como o Dr. Paulo ensinava, nós estamos alterando a natureza da fé. Né? Se negociar certas doutrinas, se a gente permite a negociação, é outra fé. Né? É isso que às vezes aqui com os metroviários, é uma associação que tem crentes de diversas denominações, tem cristãos, até pessoas que não são evangélicas, mas elas amam a Escritura, elas acompanham o trabalho evangelístico que nós fazemos, e eles têm dificuldade, porque as diferenças que se tem no meio evangélico são relacionadas a doutrinas secundárias. Jesus vai voltar, mas como, tudo mais. Escatologia, o senhor escreveu sobre a doutrina do porvir, um livro fantástico, né, de escatologia que o senhor escreveu. Acho que eu tenho 2 livros do senhor, escatologia e um que fala de línguas também. E o método de hebraico, meu Jesus, apanhei pra caramba com aquele método de hebraico. Mas veja bem, os irmãos têm essa dificuldade de não negociar o que é inegociável. Isso a associação tem que fazer, pessoal. Jesus nasceu de uma virgem, Jesus viveu, morreu, ressuscitou ao 3º dia. Não tem conversa com doutrina primária. Não tem debate. Agora, há doutrinas secundárias, que os irmãos têm que parar de brigar, na verdade, né, pastor? Isso. Com doutrinas secundárias. Então, aí esse grupo fez isso. Falou: olha, o que é fundamental, a gente mantém, porque é inegociável. Isso. Eles chamaram isso de fundamentals. Aí vem o termo fundamentalismo. Né? Tá são os fundamentos da nossa fé. Isso aí elogio, não é negociável. E é um mito também. Falar o evangélico é muito dividido. É mentira isso aí. Se você fala, nem existiria uma associação igual a de vocês. Não existiria. Se fôssemos divididos. É verdade. Se você entrar numa igreja evangélica, né, você vai: Jesus é Deus? Jesus nasceu numa virgem? Nasceu. Ele ressuscitou, ressuscitou. Ele vai vir para julgar os vivos e os mortos? Vai. A Bíblia é a palavra de Deus, perfeita, infalível. Quer dizer que se você entrar em qualquer igreja evangélica, hoje é meio um pouco difícil, esse termo evangélico é muito amplo, né? Mas nós não somos divididos. É mais fácil você ver divisões doutrinárias até em diferentes ramos do catolicismo do que nas igrejas evangélicas. O que tem na igreja evangélica é as diferenças nos detalhes, né? Então, Jesus vem, a gente concorda. O quando? Aí é briga. A salvação unicamente pela fé em Jesus. Aí como que é essa salvação? Aí já dá briga, né? Então a gente discute os detalhes ao invés de nos unirmos no que é fundamental, né? Que nós concordamos naquilo que é fundamental. Presbiteriano, batista. Só que esse grupo liberal que tem começado a invadir, né? Porque o pentecostalismo ele também começou a ser influenciado por várias outras coisas que o prejudicaram. Questões políticas, questões doutrinárias, né? Várias questões foram enfraquecendo o movimento pentecostal. E engraçado, enfraquecendo o movimento pentecostal, começou a crescer o liberalismo teológico. Que aí já é uma outra fé, porque fere pontos fundamentais da fé cristã. Interessante isso, né, pastor? Eu acho que o crente tem que observar isso, né? Enquanto a gente estava nos fundamentos da fé e buscando,
o movimento pentecostal e o poder de Deus foi manifesto. Foi. A partir do momento que você começou a misturar com outras coisas, né? Com outras coisas, a religião começa a morrer, né, pastor? Começa a morrer, começa a aceitar e negociar aquilo que não deveria negociar, né? Que são esses pontos fundamentais da fé. Uhum. Então a gente tem já uma forte influência do movimento liberal nos seminários teológicos. Certo. E o que é engraçado no Brasil é que a gente sempre tem o fotografia e o filme do futuro e a gente não presta atenção, né? Como que é? No Brasil as coisas não chegam sempre atrasadas. Sim, Isso sim. tem um ponto positivo. Porque você vê o que aconteceu lá fora. Né? Você vê o que aconteceu lá fora e fala, vai acontecer. A gente... Copia ou não? Mas a gente não presta atenção, né? Uhum. Mesmo chegando atrasado, a gente ainda deixa chegar. Então, o que aconteceu na Europa? Os seminários começaram a ser liberais, aí começou a acabar com as igrejas. Acabar primeiro com os próprios seminários, né? Porque o cara fala, se é assim, se tudo é válido, então eu vou fazer a história da arte, eu vou fazer curso de hinduísmo, eu vou fazer um curso... E aí começou a acabar os vocacionados. Você tem uma dificuldade de vocacionados na Europa. Tem amigo na Alemanha, que eu converso sempre com ele, fala, cara, aqui não tem pastor, né? E os pastores que tem são todos liberais. E as igrejas não querem os pastores liberais, mas elas ficam sem escolha, porque não tem vocacionados, né? Mesmo lá sendo um salário muito bom e até tendo direitos trabalhistas, né? E coisas para o pastor, mesmo assim não acha vocacionado. Então a gente tem a fotografia e o filme do futuro. Acaba primeiro com os próprios cursos de teologia, depois acaba com as igrejas, né? As igrejas enfraquecem. Aconteceu isso na Europa e nos Estados Unidos com o liberalismo teológico e provavelmente acaba acontecendo no Brasil, né? Porque os cursos de teologia liberal são em maioria absoluta no Brasil. São poucos os que não são liberais, né? Nas universidades, então, nem se fala. Praticamente qualquer curso universitário de teologia está envolvido com liberalismo, né? E a tendência é o quê? Esses cursos enfraquecerem mesmo e depois enfraquece a igreja, porque demora um pouquinho de chegar da academia para o púlpito. Tá. Mas uma hora chega, né? E aí começa essas mensagens que o evangelho já não é mais evangelho, ele começa a ficar enfraquecido. Pastor, que coisa... Paulo ficou muito preocupado com isso na Bíblia, né? Quando ele fala que as pessoas seguem vãs filosofias, seguem coisas de estoicos, epicureus. Ele fala até, né, nos últimos dias... Tá aparecendo um monte de sabichão querendo reinventar a Bíblia, não é? Sim. Isso aí é um outro fenômeno. É fenômeno isso? O fenômeno que eu falo, que está nas próprias redes, né? Eu me seguro, eu chamei de sabichão, mas eu vou falar. É herege, né? Herege. Herege tem também muita informação que é imprecisa, porque o camarada é aquele estudioso de vídeo, né? Certo. Então o cara fica vendo os vídeos lá nas redes sociais, ele acha que aquele camarada tem muitos seguidores, aí o cara fala qualquer coisa de grego, de hebraico, e as pessoas falam, hoje a gente tem que até brigar, né? Chega lá, mas eu ouvi o cara falando. Mas quem que é o camarada, né? Estudou aonde? Fez que curso? Qual é a formação dele? Não, mas ele tem não sei quantos milhões de seguidores. Mas ter seguidor não é validação do conhecimento, né? Então a gente tem muito problema hoje até com esse conhecimento, né? Esses sabichões, como você falou aí. O senhor não escreveu só livro teológico, o senhor escreveu livros evangelísticos, né? Livros que mostram às pessoas que eles têm que fazer discípulos, em vez de ficar caçando seguidor e like, né? Sim, eu tenho... O que eu faço? Quando eu vou pregar, eu já faço a mensagem como se fosse alguma coisa já para escrever mesmo, né? E depois eu pego e publico. Então tem alguns sermões publicados, sermões que eu preguei na igreja mesmo. E eles estão publicados, eles são textos mais simples, né? Para as pessoas também... verificarem que a academia tem que estar ligada com
com a igreja. Aliás, os grandes teólogos, esses caras que estudavam hebraico, que escreveram teologia sistemática, se olhar lá, é pastor da igreja tal. Sim, sim. Né? É pastor da igreja tal. E isso desmistifica algumas coisas, como eu perguntei pro senhor do nome próprio Lúcifer. Tem um monte de crente que fica dando esse nome próprio aí. Né? Onde que está isso, pastor? Então, isso é um outro fenômeno, que é aquele que eu ouvi, que eu repito e que eu vou repetindo, né? Uhum. Então, que seria no latim Lucifer, na verdade, né? E Shekinah, e... As pessoas não querem, eu brinco com os alunos, ninguém quer estudar hebraico e grego, fica chorando lá quando estudar. Depois sai dali, fica falando nos púlpitos as palavras, né? Mas se você não quer estudar, por que você fica falando essas palavras no púlpito sem saber o que elas significam, né? Então é o caso de que os alunos ficam perguntando, mas aí onde vem, né, o nome Lúcifer? Então, aí eu falo, peraí, realmente, né, não tem na Bíblia. Então não aparece na Bíblia. Eu escrevi um artigo, inclusive na minha dissertação de mestrado foi um capítulo que se chama Tradução ou Teologia. Porque o cara põe numa tradução que na verdade é um pressuposto teológico que não tem fundamento linguístico. Certo. Então na Isaías 14:12 não aparece esse nome. Isso. Porque o nome é hebraico, né? Mas isso aí contaminou, né, até mesmo a versão King James, né, 1611, com uma teologia prévia, e o camarada foi lá e colocou como se fosse um nome latino, né? Tá falando no nome que é Heilel, em hebraico, e Jerônimo traduziu como Lucifer, que é a palavra latina para estrela da manhã. O mesmo texto aparece... Vulgata Latina de São Jerônimo. De Jerônimo, Ele não traduziu errado, ele fez um transporte do hebraico para o latim. Só que por causa de uma teologia anterior, associaram isso como se fosse um nome. E daí o povão sai falando... aí o povão sai falando e sai repetindo. O mesmo termo aparece na Vulgata, quando Pedro fala até que Lúcifer nasça em vossos corações. Meu Deus do céu. Então, se fosse um nome, né, o Jerônimo não traduziria lá em Pedro, né? Então isso que acontece é o seguinte, essa teologia popular. Sim. Que você ouve e você repete, e aí as pessoas acham que isso é uma verdade. Como é muito difícil ir lá consultar o original, né, que eu fiquei assim, um estudo de muitas horas para pegar a palavra grega, depois pegar a versão latina, ver o que aconteceu historicamente com a palavra, né? E aí é diferente, não. E a academia serve para isso também. Sim. Porque a gente fica repetindo muitas coisas que a gente não sabe o que é, mas ouviu alguém falar. Certo. Aí você vai e repete. Então, o acadêmico tem que fazer esse transporte. Olha, peraí, vamos lá. Isso aqui no original é isso, né? Até grupos heréticos usam palavras gregas e hebraicas para disseminar suas heresias, né? Grupos ideológicos, né? De diversas ideologias pegam lá a palavra grega e hebraica, sai falando aí. Como eles sabem que vai ser mais difícil alguém contestar, pesquisar, contestar, aí ele engana os incautos, né? Que coisa. Então a gente tem uma briga pela informação hoje muito grande. Porque o camarada tem muito seguidor, então o cara fala, mas o cara vai lá e falou grego. E daí que ele falou grego? Mas onde que ele aprendeu? Mas o cara não sabe nem o alfabeto grego. Sabe que eu peguei alguns diretores da associação e nós fomos participar de fóruns de linguística lá da Sociedade Bíblica, né? Sim. O que o senhor me diz o que é bom para nós acrescentarmos, para as pessoas inclusive que perguntam, né? Olha, eu tenho uma versão aqui do João Ferreira de Almeida, eu tenho aqui uma versão na linguagem de hoje, eu tenho uma versão aqui, que tá vindo aqui, estão falando que é uma versão ruim, né? O que o senhor me fala assim, das Bíblias que têm surgido nas sociedades bíblicas? Isso é mais um problema para nós, né? Isso é um problema seríssimo, porque nós estamos falando da palavra de Deus, né? Estamos falando da fonte, né? Certo. Quer dizer, quando começa a mexer na fonte, aí é muito sério. Então, o que acontece? Existe um mercado editorial
para a Bíblia, que ele é muito grande. A Bíblia ainda é o livro que mais vende. Quantas Bíblias você tem em casa, né? De quantas versões diferentes? Imagina que a pessoa... quantas versões de Machado de Assis o cara tem de casa, né? Quantas versões de autores estrangeiros, mesmo livro com várias versões. Não existe isso, né? Não. O cara compra uma ou duas versões no máximo, né? Uma ou duas traduções. Agora a gente tem, na minha casa tem mais de 20 versões diferentes da Bíblia de várias línguas. E sai nova, você quer comprar. Isso é um problema também. O senhor fala, eu vi que o senhor fala algumas línguas, né? O senhor, para fazer mestrado, doutorado, tem que dominar um pouquinho inglês, né? As coisas... No mestrado, a gente, quando você faz um mestrado, doutorado, exige um exame de proficiência, né? Sim. Então, no mestrado, uma língua, no doutorado, uma língua diferente. Mas é mais para leitura, né? Para você poder ler o material uma língua estrangeiro. técnica. Eu quero só voltar nessa questão das versões. O senhor que manda aqui. Porque assim, a tradicional versão João Ferreira de Almeida é a melhor tradução que a gente tem, tá? Aí fizeram ali uma quarta edição, porque algumas palavras muito arcaicas precisaram atualizar, isso não tem problema. Certo. A palavra se torna muito arcaica, ignomínia, né? Essa palavra parcimônia, palavras muito arcaicas, então atualizar essas palavras não tem problema. O que não pode é termos muito técnicos da própria teologia, você não pode mudar, né? Circuncisão, você vai pôr o quê? Operação de fimose? Né? Eu vou até anotar aqui, depois eu vou ver o que é ignomínia e parcimônia já mais ou menos. Mas ignomínia é vergonha, né? Eu tô anotando aqui. Ignomínia é vergonha, é humilhação, né? É. Então, nós temos boas traduções. Sim. Né? As pessoas confundem. Por que você estuda original? É porque tem algumas questões muito técnicas que a gente precisa consultar o original para dirimir alguma dúvida a respeito daquela palavra. Mas a versão João Ferreira de Almeida foi um trabalho de uma vida. É verdade. Né? Aliás, não deu a vida dele, né? Porque terminou a vida e não conseguiu acabar, né? É verdade, hein? Então ele terminou lá em Oséias, tiveram que continuar de Daniel para frente, né? O que acontece? Existe um mercado, né? Porque também é o seguinte, depois de 60 anos da morte do autor, a versão público vira domínio público. Isso não é interessante para as editoras. Porque se é domínio público, você pode até imprimir se você quiser. Isso. Então eu faço uma nova tradução. Aí então ninguém pode... de novo eu tenho os direitos autorais. Se você olhar na sua Bíblia, está lá. Não pode copiar mais de tantos versículos, não pode copiar um livro inteiro, né? Sem a permissão da editora e tal. Então você faz da Bíblia também vira uma questão comercial. Então você tem a Bíblia da vovó, a Bíblia do empresário. Já viu a Bíblia da vovó? Vovó ainda não. A Bíblia mas da tem vovó. Dos meninos, das meninas, dos papais, das mamães. A Bíblia do empresário, a Bíblia da mulher, né? Tem. Aí falar, não, mas é Bíblia por afinidade. Na verdade, infelizmente, estão se usando a Bíblia, que é o livro que mais vende, para vender penduricalho junto com a Bíblia, né? Certo. Eu falo para os alunos, para os membros, a minha Bíblia não tem comentário nenhum, é Bíblia só. Isso é o melhor para os alunos, não é? É o melhor para os alunos, para os membros, né? Porque você pode ter Bíblia de comentário, mas cada uma traz, né, a sua visão confessional. Isso aí é um problema, porque também se banaliza a teologia, né? A teologia, ela deve ser estudada no seminário, com supervisão, né? Dentro de uma visão teológica ortodoxa, porque você vai ter professores que vão te orientar. Certo. Você sair dar de louco, querer assistir vídeo no YouTube e estudar livro por sua conta, você vai entrar numa doideira. Mesmo porque, por exemplo, a teologia, a gente fala assim, teologia liberal. Sim. Mas você dá na mão de um pastor, ou mesmo de um seminarista, até do 4º ano. Olha isso aí, explica para mim o que o cara está falando. Sem você explicar quem é, legal, gostei do que o cara falou aqui. Pois o cara falou uma heresia sem fim aqui, você não percebeu. Olha. Porque sem orientação, né, sem a supervisão, que o problema hoje do conhecimento é esse, é um conhecimento sem supervisão. Então o cara sai no samba do crioulo doido, né?
pesquisando tudo que é vídeo que ele vê na internet sobre a Bíblia. Uhum. Ele não tem uma supervisão de um professor, né, de alguém que... Porque a gente está falando do Dr. Paulo, pastor Ené, é um legado que eles deixaram. Né? Eles nos ensinaram a pesquisar. Eles nos mostraram, ó, vai por aqui, isso aqui é perigoso. Então você aprende ali a fazer o filtro. Uhum. Se o camarada vai sozinho, ele vai aprender muita coisa, mas... Sabe que como eu lia pouco, eu me apoiava às vezes em Bíblia comentada, por exemplo, o Dr. Shed, eu me apoiava, entendeu? Em alguns bons, que eu julgava serem bons comentários por serem bons pastores. Sim. Né? Não, tem ótimas Bíblias de comentário, mas elas são comentários confessionais. Então você vai pegar o Shed, é uma visão batista, né? Dentro da visão batista brasileira. Você vai pegar a Bíblia pentecostal, é a visão da Assembleia de Deus. Uhum. Você vai pegar a Bíblia de Genebra, é a visão reformada, calvinista. Então você vai ler a Bíblia com óculos colorido, né? Você vai ficar vendo ali o comentário. Então isso é bom para fazer estudo. E você ter várias versões. Mas para você fazer a sua devocional, para você ter um entendimento bíblico pela Bíblia, é melhor ser... É lógico, tem uma orientação nas partes mais difíceis, mas você faz uma leitura com um texto bíblico sem comentário, né? Certo. Essa história de comentário bíblico já é muito antiga, de nota de rodapé, isso aí os judeus faziam, né? Aí você pega um texto do judeu, uma Bíblia rabínica, tem lá um versículo, um pedacinho do versículo, o resto é comentário. Nossa, O que aconteceu com o judaísmo? Ele gerou uma tradição oral. Aí a tradição oral... Então é isso que a gente tá meio vivendo hoje. As pessoas não querem ler o texto original, mas fica repetindo. Fica uma tradição oral. E o que aconteceu? A tradição oral acaba suplantando a própria escritura. Rapaz, então daqui a pouco você não está mais falando que está na Bíblia. Você está falando que está na Bíblia de Genebra. Você está falando que está na Bíblia pentecostal. Você está repetindo que está na Bíblia do Shed, entendeu? Que é, de novo, é a banalização da teologia. É a pessoa estudar sem supervisão, sem orientação. A gente precisa de uma orientação. A educação se dá por orientação. Você recebe uma tradição. Até Paulo falou isso para Timóteo. O que de mim recebeste, você transmite a homens fiéis e eles que transmitam a outros. Né? Sim. Existe uma tradição. Você vai... Não há nada errado com as confissões. O problema é amarrar a Bíblia dentro de uma confissão. E aí forçar as pessoas a fazerem uma leitura. Isso dá até problema, não sei se você já teve na escola bíblica, né? Você está lá ensinando, professor, mas o cara aqui está falando outra coisa. Mas tá na Bíblia, irmão? Não, mas aqui, o Shed, o Genebra. A revista aqui está comentando diferente. O cara comentou aqui, irmão, não está estudando a Bíblia. Isso aí não é o texto bíblico, isso é o comentário do camarada. Eu tenho visto, sabe, isso acontecer muito. Pessoas que às vezes ficam olhando. Não tem problema algum você ter uma visão de reino, ouvir outros pastores e tudo mais. Mas daí ela começa a ouvir mais coisas que não são da denominação dela e vai lá e fica questionando. Sim, Tô vendo isso direto. Isso é um problema grande, né? Porque primeiro você tem que respeitar o seu pastor. Você é membro daquela... A sua confissão, né? Aí o cara é assembleiano, vai lá, ouve um reformado, perturba a igreja lá, dá trabalho pro pastor. Vai, cara, então vai lá pra igreja reformada, né? Exato, não causa não. Porque é secundário, é uma coisa que se você vai para uma igreja tradicional... Será assim, se você vai para uma igreja pentecostal, será daquela forma. E a gente orienta os alunos no seminário. Porque às vezes o aluno, professor, meu pastor, rapaz, respeite seu pastor. Isso. A sua denominação tem 100 anos, tem 200, tem 300 anos. Agora você está no primeiro ano e já vai querer mudar tudo, né? Então não é assim que funciona, né? O seminário não é para isso. Não é para você ficar questionando. Existem linhas dentro da teologia que são pontos secundários, né? E que você, se não está contente dentro daquela denominação, não fica dando trabalho ali. Vai para outra denominação, então. Então também é esse problema. Muito bom, hein? Olha a profundidade dessa história aqui, hein? Profundidade de ensino. Eu vou lembrar de algo aqui. O Ítalo entrevistou o senhor. O Ítalo é um jovem também, né, que já vai ser ordenado a pastor, porque é muito talentoso, um homem... Entrevistei o Ítalo aqui, tá lá no nosso canal.
E ele fez uma entrevista com o senhor. Sim, sim. Acho que uma ou algumas. Ele fez uma entrevista lá, durou muitas horas. Foi? O que ele perguntou de legal que eu não perguntei pro senhor aqui? Rapaz, eu não sei se eu lembro muito, não, mas ele perguntou também dentro dessa área, né? Que a gente falou da vida acadêmica, né? Falou das questões, até uma questão interessante que ele discutiu. Mas você vai falar, o cara às vezes fala que exagero, né? Você foi lá, fez um mestrado, depois lá falou doutorado, depois foi lá, fez o pós-doutorado, né? Certo. Alguns acham, mas precisa fazer. Então eu falo, alguém tem que fazer, né? Isso. Alguém tem que estudar as línguas bíblicas, porque se não tiver, aí dentro também da questão ortodoxa, se a gente não tem pessoas ortodoxas que vão se aprofundar na área de línguas, quem é que vai traduzir a Bíblia? Aliás, quem é que já está traduzindo a Bíblia? Então, hoje, nas sociedades bíblicas no geral, sem citar nenhuma específica, porque são várias, quem está traduzindo a Bíblia são liberais. Né? São porque os liberais foram lá na academia, foram se aprofundar e vão lá, entram nas sociedades bíblicas e são eles que estão traduzindo a Bíblia. Nós estamos dando a fonte, né, para E há uma diferença também, né, pastor? Porque a língua, o hebraico bíblico e o hebraico contemporâneo. Sim. O grego que se falava era um grego koiné, era um grego rudimentar, né? E hoje a língua grega, o senhor... Sim, é um ponto interessante, é bom que você citou, porque tem muitos canais no YouTube de pessoas que falam hebraico. Vou traduzir no Google aqui, né? Vou traduzir. Não, o cara fala hebraico fluente, mas moderno. Moderno. Aí esse mesmo cara, ele vai querer pegar um texto bíblico e grava um vídeo lá no YouTube, tem vários desses, tá? Ele vai dizer, tá traduzido errado aqui. Aí alguém vem de fora e vê, o cara fala hebraico fluente, o cara tá lá em Israel, o menino, a menina, né? Ela tá lá em Israel, ela fala hebraico fluente. Mas para quem estudou academicamente, fala, mas isso é uma besteira, porque não tem nada a ver. O hebraico bíblico é uma língua arcaica, né? Não se fala mais, ele tem uma estrutura completamente diferente de pensamento. O hebraico moderno é praticamente uma língua ocidental. Ela é uma língua semítica no alfabeto, ela é uma língua semítica em algum nível de vocabulário, mas a estrutura sintática, a forma de pensamento é completamente diferente. Isso. Aí o cara fala, mas ele fala hebraico. Não, ele fala hebraico moderno, ele nunca estudou hebraico bíblico profundamente. Então ele está pegando um texto arcaico e fazendo o que a gente chama de anacronismo. Anacronismo. Ele está pegando e dizendo que se traduz assim, não, mas isso é hebraico moderno. A cabeça daquele tempo, para uma cultura daquele tempo, significava tal coisa. Se entendia assim, né? Aí quem está de fora não consegue fazer esse filtro. Porque para ele também, não, o cara fala hebraico moderno, né? O cara fala mais do que eu, o cara... Mas quem é da academia fala, isso é uma coisa infantil, né? É segundo semestre de hebraico, você já descobre que isso não funciona, né? Mas aí ela tem não sei quantos mil seguidores. A academia enfrenta esse dilema, porque é muito difícil comunicar o conhecimento acadêmico para o público geral. Sim. Porque ele é um conhecimento muito técnico. Certo, é muito difícil de comunicar. Até as universidades têm trabalhado mais nisso. Tem professores que vão cuidar, inclusive, da área de comunicação. Eles são acadêmicos, mas eles vão... Aconteceu muito na pandemia, tá? As universidades ficaram perdidas. Porque todo mundo falava um monte de coisa sobre vacina, um monte de especialista, e os acadêmicos não conseguiam chegar no público. Porque a linguagem é muito técnica, é muito difícil. Sim. E aí certas universidades falam, pega um pessoal de comunicação, que tem uma formação, e põe esse pessoal para falar, para explicar para o povo, né? Para as pessoas. Então acontece também na teologia.
Aí eu já fui em igreja que tava lá acabando, porque alguém falou que a pronúncia do nome de Deus estava errada, que você estava adorando outro Deus. Aí eu vou lá na igreja e falo, meus irmãos, primeiro ouve o seu pastor, né? Você tá ouvindo um cara de fora aí que vê as coisas no YouTube. Segundo, eu vou explicar para vocês, mas provavelmente vocês não vão entender. Porque é uma coisa muito técnica. Exato. Lá em casa eu tenho uma advogada lá. De vez em quando ela fica data vênia, não sei o quê. Eu vou entender juridiquês? Eu não entendo juridiquês. Né? Você chama alguém que é especialista para trabalhar aquela área. Mas como hoje tem no direito, todo mundo hoje sabe hermenêutica jurídica, todo mundo sabe a teoria do Estado, todo mundo sabe tudo. Menino de 14 anos vai lá. Acho que não tem problema, né? A gente pega esses livros, olha, livros como As Bases da Nossa Fé, Fundamentos da Nossa Fé, são livros que estão aí para todo crente ler. Para toda pessoa que quer conhecer a sua fé cristã, tem que ler esses livros. Não precisa ir para o seminário para você ler, né? Mas é bom alguns conselhos, né? Alguns acompanhamentos. O seminário forma pessoas para várias áreas, né? Sim. Uma delas é justamente esse intercâmbio entre a igreja e a academia para fazer tirar essas arestas, né? Porque a heresia ela surge não tão clara assim. Às vezes ela é muito sutil. Quantos grupos têm defendido tantas coisas e está falando que está no hebraico e no grego? Aí é hora da gente consultar os acadêmicos da área e falar, mas é isso mesmo? Certo. Né? Você tem que ter alguém que você confie que tenha formação para dizer, né? Se está correto aquela questão. E também ela vai formar pastores preparados, né? Que vão ser pastores, não vão ir para a academia, né? Sim. Vai formar missionários que vão para missões. Alguém tem que ficar na área acadêmica, né? É bom que ele esteja na área acadêmica e na igreja também, para ele não... Às vezes você ouve o aluno falar assim, eu vou para academia. Não faz só isso. Fica na igreja também, né? Eu vou me enfurnar na igreja. Não, fica também na academia, né? Sim. Porque tem que ter, assim, esse contato. Tem que ter, assim, pessoas que vão guardar a doutrina, né? Vão ser guardiões da doutrina, né? Vão estar preparados, né, para responder certas questões, né? Maravilha. Olha, nós temos que dar graças a Deus, sabe? Se a Escritura chegou às nossas mãos de uma forma a nós confiarmos que é uma tradução fantástica. A última Escritura que nós distribuímos aos metroviários é essa daqui, pastor. Olha, essa daqui que é a Corrigida e Fiel, né? Sim. E o pessoal escreve nela, inclusive, né, que é a partir do texto Receptus, das línguas originais, que houve a tradução, né? Obrigado, pastor Jair Pires. Quando nós buscávamos uma boa tradução, o pastor Jair Pires falou, vá atrás desta versão aqui, não nos arrependemos não, viu? Muito, uma das mais usadas, né? A Sociedade Bíblica Trinitariana, ela tem uma visão bem parecida com a gente a respeito dos textos gregos, né? Que essa é uma história bem longa. Embora aí, acho que eles devem ter colocado Isaías 14:12, ainda deve ter Lúcifer por influência da King James, né? Na versão de 1992 não tinha. Depois, a de 2007 em diante, eles colocaram, até mandei lá um e-mail, não sei se eles viram. 53:12, né? 14:12. 14. Então, o que acontece? A visão da Sociedade Bíblica Trinitariana é bem parecida com a nossa visão da crítica textual, né? Baseada no texto bizantino e no texto Receptus, né? Tá mesmo, né? Tá aqui. Mas isso aí, você vê na versão de 1997 anteriores, não tinha. Por pressão do pessoal da King James, eles acabaram se mantendo mais pela King James do que pela visão de Almeida. E Almeida não traduziu assim, tá? Almeida traduziu Estrela da Manhã. Estrela da Manhã. Você pode pegar a versão antiga de Almeida que ele não pôs isso. Muito bem. Mas o princípio que eles adotam é o nosso também, né? De
usar o texto bizantino e o texto Receptus como base da tradução do Novo Testamento, ao invés de usar o texto crítico, que é usado pela maioria das sociedades bíblicas, né? Sim. Porque aí tem uma briga bem técnica também, o que é original que nós estamos falando, né? Uhum. Então você tem 4 diferentes textos gregos publicados, né? No Brasil tem, então, texto Receptus, que é publicado pela Trinitariana, o texto majoritário, que é publicado pela Cultura Cristã. Você tem o Nestlé Aland, que é importado, que está na 28ª edição, que é um texto crítico, e o texto da UBS, 5ª edição, que é publicado na Sociedade Bíblica do Brasil. Então, Nestlé Aland e o UBS 5, o Nestlé Aland, 28ª edição, e o UBS, que é da United Bible Society, 5ª edição, ele é baseado num texto crítico que nunca existiu esse texto na história da igreja. Ele foi um texto reconstruído por alguns acadêmicos lá também, no século XIX, e se mantém como base das traduções atualizada, a linguagem de hoje, a NVI, né? Então Almeida não usou esse texto. Ele usou o texto Receptus, né? Que tem então na nossa Almeida. Tô aqui, ó, tá com um homem que explica tudo isso daí. Pastores que estão assistindo a gente, olha, essa explicação, depois você volta um pouquinho e vê de novo. Eu vou ver algumas vezes essa explicação, porque, meu Deus, obrigado, pastor. Aí a diferença... Na NVI aqui, a NVI 53, 14... 12. Acho que a NVI trouxe... A NVI fala Estrela da Manhã. Estrela da Manhã. É Almeida também. Almeida, quando traduziu como Estrela da Manhã, que é mais próximo do Heilel, né? Que é o termo hebraico. Mas é mais no Novo Testamento que a gente tem os problemas. Se você pode abrir na NVI ou por exemplo, em Marcos 16, né, do 9 ao 20, vai ter um colchete lá. Aí o camarada vai dizer: esse texto não está nos manuscritos mais antigos. Ou esse texto não está nos originais, ou não está nos melhores manuscritos. Aí o membro da sua igreja vai lá ler. Peraí, se não está nos melhores manuscritos, o que está fazendo na minha Bíblia, né? Aí mas isso aí acontece na igreja, pastor. Tem gente lendo Flávio Joséfo e falando que é canônico, né? Que é canônico, que é inspirado, né? Um historiador fantástico. Sim. Flávio Joséfo um historiador que tem que ser lido junto com outros livros de história, porque ele não é um historiador do ponto de vista da metodologia científica da pesquisa histórica que nós temos hoje. Ele ouvia as coisas e iam narrando. Isso, contemporâneo, né? Ele não é um historiador que vai fazer uma pesquisa acadêmica, né? A forma de fazer história na antiguidade era falar de informações que você conhecia. Muito bem. Essa história da contemporaneidade, né? A gente vê que existiram povos e pessoas como Flávio Joséfo, que era judeu, que conta a história dos cristãos. E existem outros povos que contam as histórias bíblicas, afirmando a veracidade, né? Porque tem um monte de gente aí fazendo liberalismo, né? Sim, falando, a Arca de Noé não existiu, Moisés não pode ter escrito o Pentateuco nada, né? Ele não tinha erudição para escrever o Pentateuco, que são os 4 primeiros livros da Bíblia. Os 5 primeiros, né? Obrigado. O que acontece nesse ponto aí? Já é interessante que essa é uma teologia do século XIX, que quando esse pessoal formulou isso, não tinha as descobertas que a gente tem hoje. Né? Mas ainda se mantém a teoria como se ela fosse uma verdade. Você vai ouvir nas universidades, você vai ouvir em livros que já estão atrasados. Né? Certo. Porque assim, dizia-se que Moisés, por exemplo, ele não poderia ter escrito porque ele não saberia escrever. Né? Porque no Egito ali achavam que as pessoas eram todas analfabetas, né? Que não existiria escrita avançada na época de Moisés.
Isso vem principalmente dos trabalhos de Julius Wellhausen. Eu fiz até uns vídeos lá, tá lá no meu canal. Dei a palestra lá no seminário, né? Do Julius Wellhausen. Na época dele... É aquela palestra Prego no Caixão, não é? Pregos no Caixão de Prego Julius... no Caixão do nome dele? Do Julius Wellhausen. Esse nome. Julius Wellhausen. Então, ele dizia, ele achava que o povo hebreu não podia ter uma escrita avançada, né? E de que Moisés não saberia escrever, não poderia ter escrito o Pentateuco. Na época dele, isso aí até pegava melhor. Só que com as novas descobertas, algumas depois que ele morreu, uma delas é que se achou nas minas de turquesa da Península do Sinai, que eram escravos egípcios, achou-se um alfabeto proto-semítico, que é um hebraico arcaico. Então, os escravos egípcios, nas minas de turquesa, por volta de 1700 a.C., eles escreveram um alfabeto, né, proto-semítico. Quer dizer que eles sabiam escrever. E aí você imagina, você acha que o faraó ia ficar lá entalhando, né, que os sacerdotes iam ficar entalhando? Quem fazia aquilo eram os escravos. Eram os escravos, e eles faziam lá, eles sabiam escrever. Então, escravos sabiam escrever. E Moisés, que cresceu para ser faraó, né? Exato, teve a mesma educação do e aí se achou também Leonard Woolley, tá nos livros, o livro de Geografia Bíblica do Ernesto Tonini. Sim. Ele conta lá a história de Leonard Woolley. Pega lá, Geografia em Terras Bíblicas do Pastor Enéas. Geografia da Terra. Depois divide, ele uniu, a Ragnos uniu num livro só. Geografia das Terras Bíblicas e da Terra Santa. O pessoal está acompanhando muito o Rodrigo Silva, mas conhece pouco daquilo que o Pastor Enéas deixou, né? Muito bom o trabalho do Rodrigo, né? É bom. Às vezes o arqueólogo exagera um pouquinho e o achado arqueológico acaba falando mais que o texto, né? Tem isso. Tem isso também. Porque porque a arqueologia também é uma interpretação. Sim. O elemento material você tem que fazer a interpretação, né? E às vezes a interpretação é um pouco exagerada e acaba ultrapassando até o que o próprio texto diz. Mas o que aconteceu então? Os achados de Woolley mostraram que já havia escrita muito antes do Egito, né? Escrita em cuneiforme. Milhares e milhares de tábuas que foram encontradas, essas tabuinhas. Que é na escrita suméria, que depois acharam escritos em acadiano, que é uma língua aparentada do hebraico acadiano. Acharam escritos em Ramshara, que era a escrita do ugarítico, que já tinha um alfabeto de 30 letras e que é muito próximo do hebraico. Tem paralelos com salmos, tem paralelos com muitos textos bíblicos, né? Sim. Então, na época dele pegava melhor. Infelizmente, o pessoal liberal ainda quer manter essa teologia liberal, mesmo já tendo achado tantas coisas, né? Isso do Antigo e do Novo Testamento também. E que aí entra Flávio Joséfo, né? Entra Plínio, entra outros autores da época para verificar o escrito bíblico até hoje, depois de 2000 anos de pancada, né? Dos de dentro e dos de fora, ele se mantém fiel, né? Arqueologicamente, historicamente. Nesse ponto o Rodrigo Silva faz um bom trabalho. É verdade. De mostrar que a evidência arqueológica é muito boa, né? Hoje o pessoal assiste mais as novelas do que lê, né? E daí eu fico contente de ver essa pesquisa, tanto arqueológica como histórica, como um embasamento bom na escritura. Não vejo falhas, mas tem muita dramaturgia. Eu falo que tem muito novelê. Tem muito novelê, mas a história tem sido contada. Você diz das novelas, né? Eu vejo muitos crentes acompanhando, né? Eu acho que a novela bíblica, aí há uma crítica aí do próprio TV e tal, do canal, né? Que uma hora apresenta as coisas bíblicas, outra hora as coisas não é muito bíblica, né? Tá. Tem programa que não é muito bíblico, isso, né? Mas eu escrevi, inclusive, me fizeram uma entrevista na Universal quando foi a novela Josué. Aí ele tá lá no Jornal da Universal.
uma entrevista que eles fizeram comigo quando eu estava no Mackenzie, chama O Lugar da Esperança. Aí eles me perguntaram algumas coisas da novela e tal. Essa eu não sabia do senhor não, hein? Tem lá em algum lugar do Jornal da Universal, você põe lá O Lugar da Esperança, tem a entrevista. O Lugar da Esperança. É bem grande, foi a entrevista. É bom, é bem documentada, é bem feita. Lógico que numa narrativa para novela você tem dramaturgia, né? Você tem que incluir alguma coisa ali, né? Então não vejo problema, não. É até melhor o pessoal assistir a novela bíblica do que a outra novela, né? A novela do pega-pega lá. Às vezes o cara, às vezes o cara não lê o cara não lê nem muita Bíblia, mas aí chegou o pastor, o senhor viu na novela? Agora eu tô torcendo pra era das novelas pega-pega acabar. Mas é difícil, hein? É difícil. A audiência é mais de 60 milhões de pessoas assistindo naquele horário, né? Então, né? Só acha que acabou. Pastor, que gostoso estar aqui com o senhor. A gente tentar trazer essas coisas práticas do dia a dia dos crentes e falar, olha, teologia é uma bênção, seminário, vai estudar. Ô, irmão, você está perdendo escola bíblica por quê? Né? O ensino tem vários níveis de ensino, né, pastor? Hoje as igrejas adotam muito o ensino ministerial. Como que o senhor vê isso? Que tem o pessoal tem trabalhado muito, ó, você vai fazer tal curso para exercer tal ministério. Eu fico meio preocupado com a substituição da escola dominical, né? Você sabe que a escola dominical nasceu de uma forma tão nobre na Inglaterra que pegava crianças na rua. Isso. E ele ensinava matemática, ensinava inglês, né? E ensinava a Bíblia. Uhum. Então surgiu como um movimento social e que perdura até hoje. Então, durante a história do próprio evangelho, né, dos evangélicos no Brasil, tentou substituir a escola bíblica por outras coisas, né? Por vários movimentos. G12, MD não sei o quê, né? Discipulado não sei das quantas. Esses movimentos acabam crescendo inicialmente porque é novidade, e depois eles vão enfraquecendo, aí fica nada no lugar. Aí daqui a pouco não tem mais escola bíblica, certo. Já não tem mais ministerial, já não tem nada. Particularmente, como pastor, eu não abro mão da escola bíblica de jeito nenhum. Né? Quem quer vai, quem não quer não vai, mas aquele horário de manhã. Que nem grupo de oração, a gente sabe, tem pouca gente que vai num culto de oração, mas tem que ter, né? Sim. Eu nunca vi. E até assim, todas as igrejas que eu participei, se você faz uma escola bíblica boa, o número de pessoas é até grande. Às vezes vai mais gente de manhã do que à noite. Né? Então, vamos pôr à tarde, ou vamos pôr em outro lugar. Aí muda, quem vai, não vai, quem ia não vai mais, quem disse que ia não vai, né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque nós temos que ter um momento de ensinamento. Isso. Né? Então, a escola bíblica tem se mantido aí nas principais denominações mais tradicionais, né? Uhum. Mesmo dentro da Assembleia de Deus, se mantém a escola bíblica. Talvez a igreja que mais produz material para a escola bíblica, pela CPAD, isso é verdade. É a Assembleia de Deus. Os presbiterianos têm também, os batistas se mantêm. Uhum. As igrejas mais novas ficam propondo novas formas e acaba que daqui a pouco some e fica nada no lugar. Porque se é um curso ministerial, ele capacita as pessoas, né? Naquela prática, naquele ministério, com um embasamento bom bíblico e tudo mais tal, mas não dá um olhar amplo, né, pastor? A gente diz assim, tem alguns irmãos como eu, que eu contei a minha história, que chega uma hora que o cara fica perturbando. Aí você fala, vai pro seminário, mano. Ele quer profundidade. Ele quer profundidade. Você quer profundidade, vá. Pastor, porque você não tá. Cara, aqui é igreja, não dá pra gente ficar ensinando a teologia mais profunda. Vai pro seminário, meu. Isso. Né? Quando eu até cheguei na igreja, eu falei, pastor, eu queria que o senhor falasse aí. Você quer que eu fico dando um curso de teologia dentro da igreja? Uhum. A gente até aprofunda. Nossa escola dominical é bem aprofundada. Mas assim, chega uma hora e fala, vai pro seminário. Isso. Né? Porque também houve muita crítica aos seminários. Nesses movimentos acabaram criticando bastante o seminário. Uhum. Mas é aquilo que você falou, olha o fruto do seminário. Né? Você é um fruto do seminário. Tem lá pastores em Angola, fruto do seminário. Pastores em Moçambique, fruto do seminário. Escritores que são frutos do seminário. Isso.
Então, por mais que se criticou os seminários, os frutos permanecem, né? E são frutos sólidos, né? Plantadores de igreja, escritores, as pessoas vão para suas áreas, pastores. Então, houve muitos movimentos que diziam assim, não, agora é a revolução, agora aqui vai mudar tudo, estava tudo errado, né? E aí esses movimentos acabaram e ficou nada no lugar. Então a escola bíblica continua, o seminário teológico continua formando pessoas. Você quer ter uma outra tipo de formação? Faz um outro horário, né? Para grupos específicos. Isso. Ou a gente sempre diz, o seminário é aberto a mudanças, né? Se a gente verificar que precisa colocar no currículo certas disciplinas, a gente coloca. Só que o currículo sempre tem aquela concorrência. O que você vai colocar, você vai ter que tirar. Né? Eu me lembro até de mudanças de nomenclatura, mas a matéria era a mesma. Era a mesma. Por exemplo, apologética, né? A palavra, fulano está fazendo apologia a isso, apologia, a palavra apologética ficou um pouco pesada, e eu me lembro que mudou para religiões comparadas. Sim, Não é verdade? A gente percebeu o seguinte, eu participei de todas as mudanças praticamente ali que a gente fez. A gente percebeu que algumas matérias tinham certa redundância. Isso. Né? Então a gente tinha metodologia da teologia do Antigo Testamento. A gente tinha teologia do Antigo Testamento. E tinha metodologia do Antigo Testamento e tinha introdução ao Antigo Testamento. É que nem a teologia sistemática, pastor. Sabe, eu pego pastores mais antigos e estudaram teologia sistemática com Strong, com outros nomes tal, que eu não conheci. Sim. E daí a teologia sistemática também avança, né? Porque são metodologias, né? Aí nós entendemos que é o seguinte, a gente podia, deixa o professor de teologia do Antigo Testamento tratar as questões da metodologia da teologia e da metodologia a metodologia da teologia do Antigo Testamento. Olha. Depois tinha metodologia do Antigo Testamento e tinha teologia do Antigo Testamento. Então. Tudo bem, a gente entende que o Dr. Paulo queria que essas matérias trabalhassem os métodos, né, as abordagens, mas o professor de teologia do Antigo Testamento pode trabalhar isso, né? Porque tem 2 semestres de teologia do Antigo Testamento. Então, apologética, a gente falou, o professor já vai tratar da apologética na própria teologia sistemática, ele vai tratar da apologética nas religiões comparadas e vai se tratar apologética na teologia contemporânea. Então, ficavam umas coisas redundantes. E matérias um tanto espinhosas, onde a gente discutia em sala de aula bastante, como ética cristã. Sim. Ética cristã, você que gosta de temas atuais e meu irmão, você precisa ir para o seminário. Em vez de você ficar discutindo lá na igreja sobre a injeção para morrer lá, como eutanásia. Você quer discutir eutanásia, você quer discutir pena de morte, você quer discutir armamento ou não, quer discutir política na igreja, vai estudar ética cristã. Vai lá, são 2 semestres, não foi? 2 semestres. Nossa, saía faísca dentro daquela sala. Né? Lugar. E o importante que a gente falar é isso. Por mais que você diga, estamos num podcast, vamos ficar 2 horas. E queremos trazer algo edificante. Ou o cara fica 3, tem podcast que fica 6 horas. O cara fala 6 horas, mas nem chegou nisso aqui. Isso, não discutiu nem isso aqui. Você vai ficar 2 semestres, né? Vai ficar 1 ano de discussões. Então, as discussões midiáticas, elas são muito rasas, entendeu? As pessoas pensam que estão aprendendo, que estão se aprofundando. Ou o cara vê lá um debate na TV. O debate ficou 2 horas, mas aquilo é isso aqui. Porque em 2 horas, quantas horas você estudou lá com o Maurício? Eu estou com o Maurício Ética, né? Eu também. Deus, a discussões... Crítica textual. Você quer discutir o quê? Uma vírgula, uma palavra, uma tradução. Crítica textual é para o final do curso, né, pastor? Fica lá no fim, um semestre inteiro do antigo, um semestre do novo, né? Fica vendo os detalhes dos manuscritos, como chegou até nós, né?
Então as pessoas elas têm esse mito também. Ela acha que ela assistindo 3 vídeos, ouvindo 2 podcasts, ela vai sair um teólogo. É 4 anos que a gente estuda, né? Depois quem faz mestrado fica mais 4 anos no mestrado, faz doutorado, mais 4 anos de doutorado. Isso. Então não dá conta de aprofundar. Esse é o problema midiático. Já era um problema na TV e hoje é um problema nas atuais mídias. O cara faz discussões rasas, né? E ele não discute os autores mais consagrados. Porque a gente vai na ética, por exemplo, tem as linhas, nas primeiras aulas você vai discutir as abordagens éticas, né? Isso. Várias abordagens. Então, quer dizer, você vai aprofundar primeiramente como é que você tem uma teoria ética para abordagem. Depois você entra nos temas, entra aborto, pena de morte, política. Isso, tá vendo? Mas aí o cara quer o mais fácil. O mais fácil é assistir um vídeo de 5 minutos e virar especialista. Wikipedia e pronto, né? Virou especialista, né? Ei, maravilha, viu? Queridos, você que ficou até aqui, deixe seu comentário aí pro pastor Zé Ribeiro, tá? Esse podcast vai ficar lá no canal dos Metroviários de Cristo. Você pode deixar seu recado para ele, perguntar sobre o seminário, perguntar coisas relacionadas à fé também. Pode perguntar, porque são pessoas que a gente se apoia muito para tirar dúvidas bem complicadas que surgem, né? Então, pastor, a gente esqueceu de alguma temática importante aí? Você que disse. Eu acho que a gente falou um monte de coisa boa, quando eu acho que vai acabar, surge alguma coisa em mente boa, que eu tenho certeza que tudo isso tem que trazer um bom resultado para o reino, né, pastor? Sabe, sim, eu sou fruto de mestres como o Senhor, né? Mestres como o Senhor, como o professor Dorival, nosso diretor, né? Meu sogro, um exemplo de vida. Para mim, são gigantes que eu procuro imitar, porque, embora não chegue ao chinelo dessas pessoas, para mim, são um legado, né? O que eu sabia de Bíblia era que um presidente que vai gerir alguma coisa tem que presidir com zelo. Eu abria a Bíblia e falava: os que presidam com zelo. Então, quando eu vim aqui para a associação, eu falei: Senhor, como eu posso ser zeloso? E eu encontrei algumas ferramentas fantásticas, né? Nas boas igrejas, no seminário, nas escolas bíblicas, em boas leituras, em bons conselheiros. Sempre me cerquei de pessoas e lembro quando o senhor chegava na sala, os alunos já tremiam um pouco. O aluno já tremia um pouco, falava: meu Deus do céu, hoje eu vou ter que ler aquele salmo em hebraico. O senhor vai cantar pra gente uma musiquinha em hebraico? Posso cantar. Eu não sou bom cantor, né? Quem ficou até agora, acho que merece um presentinho, né? Eu não sou bom cantor. Eu não lembro, eu cheguei a cantar na sala de aula, mas não lembro não. Nós temos algumas musiquinhas que a gente canta lá pra ver se anima, né? Tira esse peso. Tem o famoso Kumiori Kivaorer Vod Adonai Lazará. Kumiori Kivaorer Vod Adonai Lazará. Kumiori Kivaorer Vod Adonai Lazará. Kirnecha Rosher Yechaseret Ve'arafel Leumim Ve'alar Izar Adonai Ukvod Alar Yerae. Isaías 60 ali. Levanta, resplandece, porque aí vem a tua luz, e a glória do Senhor resplandece sobre ti. Eis que sobre o mundo vem as trevas, mas sobre ti a glória do Senhor iluminará. Aleluia! Ouviu aí, Nicolas? Oh, maravilha! Olha o salmodiar aqui. A língua de Deus. O senhor falava que vamos estudar agora a língua de Deus, aqui hebraico. Prepara aí a língua aqui. Olha só que coisa. Obrigado, pastor. Obrigado mesmo. Agradeço. Mas o senhor sabe que a gente tem umas brincadeiras aqui?
Não, brincadeira séria, né? É brincadeira séria. São 2 quadros que a gente criou, quadros radiofônicos, porque há uma entrevista e a gente procura honrar os nossos entrevistados, deixá-los falar do que eles desejarem, né? O professor transpira ensino, transpira academia, né? E a gente procura trazer algo leve, suave. E nesta hora, nós vamos abrir um quadro nesse humilde estúdio aqui, um quadro onde o senhor abre o coração para falar do que o senhor quiser. Tem gente que renova voto, né? Tem gente que manda beijo. Fala o que o senhor quiser, porque o quadro se chama Só Love, com o pastor José Ribeiro. O Só Love primeiramente a família, né? A Kátia, minha querida esposa, que eu amo muito, meus filhos, Israel, o Esdras e a Catarina, uma família excepcional que Deus me deu. Sem eles eu não sobreviveria, não. E a minha igreja, a Igreja Batista do Vale, igreja maravilhosa. Quando o pessoal fala mal de igreja, eu falo, não sei do que vocês estão falando, não é? Porque a minha igreja acolhedora, me acolheu minha família, me suporta lá já há 7 anos, né? Então, um beijo no coração aí da minha família, Kátia, Catarina, Israel, Esdras e a Igreja Batista do Vale. Maravilha! Só love, hein? Só love. Olha, eu pedi foto pro senhor, da família do senhor. Eu gosto de abrir aqui com a foto da família. Eu vou ter que depois postar, Nicolas, uma foto da família do pastor aí. Mas a patroa já ouviu lá, os filhos, né? Tá registrado lá, viu? Coisa boa, viu? Vocês emprestarem o pastor para esse rebanho, né? Dividirem esse homem com alunos como eu e com aqui esse dia. Obrigado por vocês emprestarem o pastor. Mas o pastor às vezes fica bravo também. Jesus ficou bravo. Falou que tinham feito a casa de Deus, que é a casa de oração. Fizeram dali um covil de salteadores. E Jesus ficou bravo e virou as mesas. Chicoteou todo mundo ali. Chicoteou, é um chicotinho? Era bravo, hein? Era, então ele não ficou contente não. E às vezes tem coisa que chateia o senhor. Por isso nós criamos aqui também um quadro onde o senhor vai rasgar o verbo. Onde o senhor... isso aqui eu não admito. Não admito. Quebra tudo com o pastor José Ribeiro! Tem que tomar cuidado para a mão não ser pesada demais, né? Para quebrar. Hoje o que me entristece, que me deixa muito bravo é justamente a divisão no meio evangélico por questões políticas, né? Isso aí me entristece muito. Eu espero que acabe logo, né, essa divisão, porque a política hoje ela sequestrou a igreja, sequestrou os púlpitos, virou idolatria a homens e a partidos, a instituições. Isso tem dividido demais o povo evangélico. A gente perde amigos, né? Como aconteceu muitas vezes com movimentos teológicos. Pessoa que a gente abraçava, orava junto, ia para vigília. E aí depois o cara entra numa idolatria de um movimento, né? Na época era um movimento teológico, hoje é um movimento político, idolatria de personalidades, idolatria de ideologias políticas. Isso tem feito a gente perder amigo, né? Pessoas que a gente andava junto, orava junto, discutia teologia, assim, brigava ali no seminário, né? Mas saía para almoçar. E hoje às vezes é difícil, né? Você não consegue sair para almoçar porque o cara te vê como inimigo, só porque você não concorda com determinadas visões. Então, acho que a idolatria política, a idolatria personalidade, isso aí é um negócio de dar vontade de quebrar tudo, né? E o senhor quebrou tudo. Quebrou tudo mesmo, concordo plenamente. Plenamente. Porque escolhas todo mundo faz, né, pastor? Sim. E tem que fazer, não tem? Tem que fazer. Se você não aparece na reunião de condomínio no dia que vai sortear as vagas lá,
você não pode reclamar depois, né? Não é assim que funciona uma comunidade? É assim que funciona. É assim. Então, Paulo ele requereu a cidadania dele romana em determinado momento. Sim. Né? Mesmo não concordando com o sistema romano, né? Exato, ó. Porque mesmo que você... Aí está um ponto interessante. Mesmo você não se posicione, você é um cidadão brasileiro. Quem estiver lá tem que prestar conta para você. Né? Tem que ter transparência, tem que prestar conta, você tem que falar, não tem conversa, né? Uhum. Então, Paulo exortava, Jesus falou, ó, essa raposa desse Herodes aí, não vem falar comigo não. Né? E de dizer aquela raposa que eu não tenho tempo para ele não, né? Então a gente, como cidadão brasileiro, tem o direito de protestar quem esteja à frente, como você fala aqui. Você tem que prestar conta, você tem que ser transparente, você tem que mostrar suas contas, você tem que... E não tem idolatria, não. Tá na frente... É ponto de idolatria mesmo, pastor. Eu concordo plenamente com o senhor. Tá na frente, vai ser... O pastor Batista, não é assim? As contas são claras, você tem que prestar conta, você tem que mostrar a planilha. E as pessoas te respeitam, né? Elas te seguem, mas não é porque você é pastor que você vai ser idolatrado, que tudo que você faz vai ser aceito. Não, isso aí eu não aceito. É para quebrar mesmo, né? Muito bem, quebrou tudo mesmo. Não gosto muito desses ismos aí que surgem. Eu vou falar, Jesus não criou nem o cristianismo, né? Jesus não criou, né? Nem ismo, não. Nem o cristianismo Jesus criou, sabe? Ele falou, ser de meus seguidores. Eu enfatizo que a fé cristã bíblica é o relacionamento com uma pessoa, não com o ismo, né? É a pessoa de Jesus. Não é com o sistema, né? Nossa. É um relacionamento com Jesus e só ele, né? Muito bem. Só ele. Só Jesus. Se você tem dúvida, vai lá. Ele é o alfa, o ômega, o começo, o meio, o fim. E você fica aí brigando. Briga não. Obrigado, pastor. Outros entrevistados nossos, com vieses políticos diferentes, disseram a mesma coisa que o senhor e eu fico feliz. Bom. Pode pegar todas as entrevistas lá. Vê lá. Entendeu? Você pode até falar, eu sou mais esse lado, eu sou mais esse lado, sabe? Mas respeito e etc. Né? Com as suas considerações finais, pastor, nós vamos rumar para o encerramento desta entrevista tão proveitosa. Agradeço por poder participar e convido aí a todos. Vai lá, quer se aprofundar, para de perturbar o pastor, né? Vai pro seminário. O seminário vai te dar esse suporte, né? Espiritual, acadêmico. Isso. E tem culto lá, né? Tem culto todo sábado, né? Acho que é o único seminário que eu conheço que tem culto todo dia que tem aula, tem culto. Faz parte da grade, não é isso? Faz parte da grade, é disciplina. Disciplina, se faltar, toma bomba. Toma bomba na matéria culto e leitura bíblica. Tem lá o trecho da Bíblia, né? que você tem que ler, né? Parabéns, pastor. Nós agradecemos demais. Olha, em nome da associação, em nome de todos os que vão ver, muito obrigado. Eu sei que o senhor é uma pessoa ocupadíssima. O pastor chegou a alterar aulas para ele e dele para que a gente pudesse casar essa entrevista aqui. Tá bem? Compartilhe, comente. Eu dou graças a Deus por mais um UEMESP Podcast. E até a próxima.